Gente do céu, a minha segunda-feira é o cross. Eu chego, segunda-feira, a aula que não poderia ser a última é a aula de relatividade, cara. Porque a aula que, assim, é óbvio que mecânica clássica também é uma disciplina difícil, mas eu não preciso pensar muito. Cara, relatividade, cara, você vai pensar, aí o tempo, mas que tempo? Medida em qual? Você tentar pensar que tempo, medida em qual referencial, cara, que até o exercício do Matheus aqui agora, eu falei, não, acho que está certo. Eu pensei, mas eu, não, tá certo, não, Matheus, está errado. Você calculou o tempo no referencial errado. O do... Não, essa é a prova em casa é que eu corrijo com mais mão pesada. Por dois motivos. Primeiro, porque é em casa. Segundo, porque ela tem menor peso e não prejudica tanto. Vamos lá? Ai, moçoiros, vamos começar a falar da dinâmica relativística. Dinâmica relativística. O que a gente entende por dinâmica, meus amiguinhos? Olha só. Eu estou falando. O que nós entendemos por dinâmica? Nós até agora estudamos a cinemática relativística. Dentro da física, o que é a cinemática? Cinemática é o estudo do movimento, sem preocupar com as causas. Na dinâmica, nós já vamos... Ô, Patrick, larga esse celular. Na dinâmica, nós vamos estudar já as causas do movimento. Certo? Obviamente, como aqui não trata de mecânica clássica, nem de uma disciplina introdutória de física, eu não vou ficar discutindo força, tudo a parte conceitual. Tá? Então eu vou falar assim, palpite de vocês, qual é a principal grandeza na dinâmica? Faria uma diferença aí que a gente precisa entender no estudo da dinâmica. Palpite. Trabalho está relacionado com força. Então, trabalho não seria o principal seria força, entendeu? Tudo bem? Outra. Tempo e velocidade já não são dinâmica, porque aí já é a descrição do movimento. Certo? Não são causas do movimento. Tô vendo que vamos ficar aqui até amanhã, hein? É o momento linear. Certo? Porque se você lembrar bem, vamos lembrar dentro da dinâmica. Lembrete. Aliás, eu vou fazer uma relembrada grande da dinâmica. Já estou gravando, por quê? Tá? Dentro da dinâmica, existem as 3 leis de Newton. A primeira lei, que eu não vou entrar de novo em detalhes, que é a questão do referencial. A segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Força resultante, massa vezes aceleração. Mas essa segunda lei de Newton, do jeito que você está apresentando, Renan, ela está um pouquinho incompleta. Do jeito que você está apresentando, você está admitindo que a massa é constante. Certo? Tem uma forma mais completa da segunda lei de Newton, que admite possibilidades de eu interpretar movimentos em que, por exemplo, se eu preciso retirar uma corrente do chão, à medida que ela vai desgrudando do chão, a massa que eu tenho que levar aumenta. Ou no movimento de um foguete, vai queimando combustível e a massa vai diminuindo. Então, essa equação sua está correta, mas para um sistema com massa constante. Para um sistema mais geral, com massa variável, força resultante é a taxa de variação temporal do momento linear. Tudo bem? E aí, por isso que eu estou falando que o momento talvez seria a grandeza mais importante. Quem é o momento linear? Como se calcula o momento linear? Massa
vezes a velocidade. Tá certo? Essa é a grandeza, massa vezes velocidade. O momento linear. De que maneira que eu posso interpretar o momento linear? Primeiro, ele é uma grandeza, ele é uma abstração matemática. Tá certo? Assim como força é uma abstração matemática, assim como energia é uma abstração matemática, só que essa é uma abstração que eu posso tentar entender. Quando eu tento fazer, cara, o que pode causar mais estrago ao bater na porta? Uma bolinha de sinuca ou uma bolinha de ping-pong? Aparentemente é uma bolinha de sinuca. Mas uma bolinha de sinuca a 1 metro por segundo ou uma bolinha de ping-pong a 100 metros por segundo? Então o momento linear, ele vai dizer um pouquinho disso, pelo menos intuitivamente, dar essa ideia para nós. Tá ok? E o que mais que eu posso tirar do momento linear? Eu posso tirar a seguinte conclusão. Primeiro, tá vendo que o momento linear tem velocidade, não tem? Se tem velocidade, ele depende de uma referência. Mas a variação do momento linear é a mesma em qualquer referencial inercial. Mas o que eu entendo por qualquer referencial inercial? Qualquer referencial que satisfaça as transformadas de Galileu. Que aquilo ali eu estou definindo para referenciais inerciais segundo Galileu. Tudo bem? Então tá. Qual que era? Já falei da segunda lei de Newton, já deu uma relembrada no momento. Teríamos a terceira lei de Newton. O que diz a terceira lei de Newton? Lembram? A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Se eu tenho uma interação entre dois corpos, tem aqui dois corpos que estão interagindo. Se A interage com B, então A aplica uma força em B, que eu vou indicar dessa forma. Força que A aplica em B. Em contrapartida, B aplica uma força em A. Essas forças têm mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos opostos. Tudo bem? Isso daqui são leis. Isso daqui são axiomas. São verdades das quais a gente vai partir. Eu vou partir disso como sendo uma verdade absoluta. Tudo bem? Agora eu vou extrair uma consequência da junção da segunda lei de Newton com a terceira lei de Newton. Vamos imaginar a seguinte situação. Imaginem a seguinte situação. Eu tenho aqui um sistema isolado. Nesse sistema, eu vou colocar um monte de partículas. Eu não vou numerar, não. Cada partícula tem uma certa velocidade. De tal modo que elas podem ficar, uma vai bater na outra em algum momento. Tudo bem? Uma vai bater na outra em algum momento. Aí, além dessas forças, como uma vai bater na outra, vai ter troca de forças internas entre elas ali. Internas porque eu estou dizendo que essas partículas participam do meu sistema. Internas ao sistema, tá bom? Tem N partículas. Além dessas forças, pode existir uma força externa. O que eu vou entender por força externa? Uma força causada por agentes que estão fora do sistema. Tudo bem? E aí vamos fazer o seguinte. Vamos lá, que eu quero calcular a força, eu escolho uma partícula e quero calcular a força resultante sobre a partícula 1. Tem duas maneiras de eu calcular a força resultante sobre a partícula 1. A primeira maneira é mais simples. Eu observo como varia o momento linear da partícula 1. Certo? O que eu estou usando? Segunda lei de Newton. Essa é uma maneira de eu calcular a força resultante sobre a partícula 1. Outra maneira de eu calcular a força resultante sobre a partícula 1 é uma maneira um pouquinho mais trabalhosa, que é observar com quem que essa partícula interage e ver todas as forças que estão agindo sobre ela. Então eu posso dizer, olha só, a partícula 1 recebe uma força da partícula 2,
recebe uma força da partícula 3, recebe uma força da partícula 4 e recebe uma força da partícula N. Concorda? Qual que você prefere, Renan? Ah, vai dar trabalho fazer com a outra, né? Só para ver se vocês entenderam. Como é que seria a força resultante sobre a partícula 2? Duas formas, né? Taxa de variação temporal do momento linear da partícula 2 ou soma de todas as forças. Ah, ali está faltando, né? Deixa eu só colocar aqui dessas. Bom, força. Quem é que exerce força na partícula 2? Partícula 1, partícula 3, partícula 4, partícula N. Só que aqui eu esqueci uma coisa, meus amiguinhos. Eu esqueci de computar a força externa, né? Força externa sobre a partícula 1 mais força externa sobre a partícula 2. Como que eu pude esquecer? Tudo bem? Ah, não vou fazer da 3 da 4 não, pelo amor de Deus. Não é necessariamente a mesma. Porque pode vir um agente que é externo e atua só na 1, um agente externo que atua só na 2. Tudo bem? Se eu colocar aqui, só para ganhar tempo, força resultante sobre a partícula N. Como é que vai ficar? Taxa de variação temporal do momento linear da partícula N, que é igual força que a partícula 1 faz na partícula N, mais, meu Deus do céu, haja! Força que a partícula 2 faz na partícula N, mais força que a partícula 3 faz na partícula N, mais força externa sobre a partícula N. Tudo bem? Acabei. Nossa, que disso. Meus senhores, olha que coisa linda. Eu quero resumir isso tudo. Vamos dar uma olhada. Vou somar tudo desse lado. Se eu somar tudo desse lado, o que eu vou ter? Uma soma de derivadas. Mas eu posso trocar a soma de derivadas, porque eu fiz cálculo 1, soma das derivadas, eu troco por quê? Derivada da soma. Aí eu não vou ficar escrevendo isso aqui não. Então eu somei tudo desse lado. Quando eu somar tudo desse lado, vai ficar taxa de variação, derivada da soma. Somatório variando de 1 até N do P com índice I. Tudo bem? Está ali derivada da soma. Agora vamos somar tudo do lado de lá? Olha o que acontece quando eu somar tudo do lado de cá? Ah, olha só. Quanto é que dá a hora que eu somar F21 com F12? Por ação e reação, essa soma dá zero. O F31 vai cancelar com o F13. Tudo bem? O F41 vai cancelar com o F14. O Fn1 vai cancelar com o F1n. Quem que vai sobrar no 1? Só a força externa. Concordam que no 2 vai cancelar todo mundo também? Ou, traduzindo, concordam que as forças internas todas vão se cancelar? Então, o que vai somar? Vai sobrar que a derivada da somatória dos momentos é o somatório com I variando de 1 até N das forças externas. Tudo bem? Traduzindo, sendo válidas as leis de Newton nos referenciais inerciais, segundo a transformação de Galileu,
A única entidade capaz de mudar o momento linear total do sistema são forças externas. Só que eu vou escrever isso aqui de uma maneira mais simplificada, tá? Então eu vou escrever assim, ó, a derivada temporal do momento linear do sistema é igual à força, a resultante das forças externas. De acordo? Todo mundo entende que aquele momento linear do sistema é a soma dos momentos lineares individuais? Tudo bem? Conclusão que eu chego. Conclusão que eu chego. Vou colocar a conclusão, que é a parte principal da aula de hoje. Conclusão, que a gente está só relembrando, né? Conclusão. Dá uma olhada aqui, Renan. Imagine que eu analise um sistema e chegue à conclusão que a força externa desse sistema é zero. Analisei um sistema e vi, olha, não tem força externa ou as forças externas atuam nesse sistema dá zero. Conclusão que você chega? Hã? Não, ô Patrick, olha o que está em cima. Tudo bem? Segue o raciocínio, porque senão a aula não serve. É seguir o raciocínio construído. Se a força externa total atuando sobre o sistema é zero, qual que é a conclusão? Não, o momento linear não é zero. Se a força externa total é zero, a derivada do momento linear é zero. A derivada do momento linear total do sistema é zero. Mas se a derivada é zero, quando que a derivada de alguma coisa é zero? Quando essa coisa é constante. Então, se a força externa é zero, a conclusão que eu chego é que o momento linear do sistema é constante. Em outras palavras, eu estou numa lei de conservação. Se não tem força externa, o momento linear inicial é igual ao momento linear final. Tudo bem? Se não tem força externa, o momento linear inicial e o momento linear final tem que ter o mesmo valor. Somente forças externas são capazes de mudar. Ou forças internas permutam momentos lineares. Quando um corpo perde, quer dizer que ele está transferindo o momento linear para outro corpo. Isso em qualquer referencial inercial. Vocês acham que leis de conservação simplificam a nossa vida? Cara, simplifica muito a nossa vida. Avaliar movimentos, avaliar situações através de leis de conservação vai simplificar muito. Pergunta capciosa. Vocês acham que o momento linear vai se conservar se ao invés de eu considerar as transformadas de Galileu, que a gente já sabe que elas não servem, eu considerar transformadas de Lorentz? Não. Não vai conservar. E aí é a parte que você fica triste. Por que não vai conservar? Porque assim, quando eu defino momento linear como massa vezes velocidade, eu estou considerando um referencial inercial. Certo? Estou considerando um referencial inercial. E por referencial inercial, eu estou considerando toda a classe dos referenciais que satisfazem as transformadas de Galileu. Tudo bem? Só que aí, deixa eu escrever aqui. Momento relativístico. Só que aí vocês já sacaram que transformar a velocidade já é algo muito complicado de um referencial para outro. Tá certo? Até porque, vamos lá,
Vamos utilizar aqui, ó. Alguém, por favor, aí. Vamos relembrar. Me dá a transformada da componente X da velocidade, por favor. Você já deve estar com ela de core salteado. Componente X da velocidade. Se eu não me engano, é Vx menos V. Certo? Aliás, aqui é Vx'. Vx'. V por C quadrado vezes Vx. Certo. Ótimo. Até aqui não tem problema nenhum. Porque assim, se eu imaginar movimentos apenas na coordenada X, parece que está legal. Porque assim, um choque só em uma coordenada, se eu trocar o sistema, vai trocar o Vx de um, pode ser que continue valendo a conservação do momento, no caso da ausência de forças externas. Como que eu garanto que não vai valer a hora que eu olho o Vy? Como é que é o Vy'? Deixa eu ver se eu lembro também. Vy' é Vy, vamos ver se eu lembro. Embaixo tem um gama. 1 menos V. Certo? Traduzindo, a componente Y da velocidade depende da componente X. Só que pela conservação do momento e pelas leis de Newton, no referencial galileano, para ter uma mudança na componente Y, eu tenho que aplicar forças ao longo de Y. Agora, olha aqui. Se eu aplicar uma força ao longo de X, olha para mim. Se eu aplicar uma força ao longo de X, eu mudo a componente X. Só que eu também mudo a componente Y. Então, assim, já tenho, posso até fazer o teste, mas não é o caso. Já tenho aqui, ó, se você manter a definição do momento como massa vezes velocidade, não vai funcionar. Vamos tentar entender mais ainda do motivo. O momento clássico, ele é como mesmo? Massa vezes velocidade. Vamos tentar entender quem é o culpado. Aliás, vocês já fizeram? Por que nesse caso aqui do veículo aparece o Vx? Por causa da transformada temporal. O culpado de aparecer aquele Vx é a transformada temporal. Então, o culpado da definição de momento não funcionar deve ter alguma relação com o tempo. Como é que calcula o momento mesmo? Massa vezes velocidade. dr dt. Aquele cara é o problema. Tudo bem? Aquele cara é o problema. Por quê? Por que a conservação funciona nos outros e não funciona com as transformadas galileanas? Porque o tempo é o mesmo em qualquer sistema de referência. Aí aqui, e agora? Agora, é assim, eu só quero ver se está... É assim, vocês vão responder, mas vocês vão responder que está claro. Já vou deixar claro que não está tão claro para vocês, mas eu quero que vocês acreditem que esteja claro. Tudo bem? Então, está claro, dentre aspas, que o fato do tempo medido em todos os referenciais inerciais, quando eu considero as transformadas de Galileu, é o fato desse tempo ser o mesmo que garante aquela conservação? Sim. Tudo bem? Ok? Então, concorda que também não adianta eu definir o momento como sendo mv'? Tudo bem? E assim,
Eu até poderia manter o momento como MV'. Poderia. Se eu manter o momento como MV', só não vai ter uma lei de conservação. Não, e vai complicar outra coisa. Né? Na clássica, forças aplicadas ao longo do eixo X mudam a velocidade ou mudam a componente Y do momento. Ou, perdão, muda a componente X do momento. Aqui, se eu definir o momento como MV', forças aplicadas... Cara... Entenderam? Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma definição de momento. Vamos lá, vem comigo. Eu preciso de uma definição de momento. E eu falei que hoje a aula ia acabar mais cedo. Que horas agora? 9h30 ainda? E vai acabar mais cedo. Vai acabar mais cedo. Dê uma olhada. Eu preciso que vocês coloquem no momento aqui a derivada em relação a alguma coisa que seja constante quando medida em qualquer referencial. Mas aí se eu vou calcular a derivada em relação à velocidade da luz, eu quero que essa coisa, a minha pergunta foi mal feita, Matheus. Eu quero que essa coisa seja invariável em relação a qualquer referencial. Ela não pode ser constante, porque senão não faria sentido eu fazer uma derivada. Entendeu? É uma coisa que assim, ela vai variar, só que se eu medir a variação dessa coisa no referencial com linha, sem linha, com duas linhas, vai dar o mesmo valor. Não vem me falar do invariante espaço-temporal, porque ele não varia. Entenderam? Vamos lá. E outra. Lembra? Qual que é a ideia da relatividade? De que eu consiga recuperar as coisas da mecânica clássica para as baixas velocidades. Então, o momento tem que continuar tendo unidade de massa vezes velocidade. Então, se aqui for um dr, aqui tem que continuar sendo uma coisa com unidade de tempo. Então, eu estou perguntando o seguinte, me dá um tempo que varia, mas que ele vai ser o mesmo quando medido em qualquer referencial. Tá bom, não vou fazer suspense. Intervalo de tempo próprio. Você tem um evento, certo? Se eu medir o tempo no seu referencial, vai dar uma coisa. Se eu medir o tempo no meu referencial, vai dar outra. No referencial do Matheus, vai dar outra. Mas se eu medir o tempo no intervalo, no referencial próprio, vai dar a mesma coisa. Então, olha como eu vou definir o novo momento. Cara, aí fica fácil, hein? Nova definição de momento. Nova definição de momento. O momento relativístico. O momento relativístico, m vezes dr d t0. Certo? Eu vou analisar o movimento. Eu tenho que ver como é que varia o tempo próprio, o intervalo de tempo próprio desse movimento. Certo? Garanto que definindo daquela forma vai conservar? Ainda não. Mas eu tenho que ver se aquela definição ao menos faz sentido. Então ela tem que fazer sentido com os postulados. Tudo bem? Tudo bem? O que é o tempo próprio mesmo? Como é que eu calculo o intervalo de tempo próprio? É ΔT por gama, né? O ΔT é gama vezes o intervalo de tempo próprio. Tudo bem? Certo, Renan? Oi? Tá. Mas lembrou, ΔT é gama vezes o intervalo de tempo próprio. Então eu posso escrever que o tempo próprio, olha aqui para mim, o tempo próprio é ΔT por gama.
Então isso aqui pode virar assim, ó. Gama M dr dt. Tudo bem? Ou, agora ficou legal, temos uma nova definição para o momento linear. Gama MV. Certo? Certo, certo, certo? Cuidado, 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 mas cuidado com muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado agora. Como é aquele gama? Raiz quadrada. Exato. Tudo bem? Só que tem um detalhe, cara. Qual é a velocidade que está entrando naquele gama? Mas percebe que eu não falei de referencial? Como é que aquele gama apareceu? Como é que esse gama apareceu? A gente não pode só indo na matemática sem pensar. Como é que esse gama apareceu? Esse gama apareceu porque eu considerei mais ou menos aqui que isso daqui é dt sobre gama. Não foi isso? Não foi isso? Mas, então eu estou dizendo, aqui eu estou colocando a velocidade, né? Mas é a velocidade no referencial que mediu esse tempo dt. De acordo? E o referencial que mediu esse tempo dt é o referencial que mediu esse cara dr. Estamos juntos? Então esse gama agora é variável. Certo? É um referencial que instantaneamente está acompanhando a massa que está em movimento. Certo? Portanto, ó, P é igual a gama mv. Certo? Só que agora, esse gama, a velocidade que aparece nesse gama é o módulo dessa daqui. Ficou claro ali por aquela transformação? Perceberam? Tudo bem? É um referencial que está acompanhando a massa. É um referencial que está acompanhando a massa. E por que ficou legal? Por que ficou legal? Para velocidades muito menores que a velocidade da luz, para velocidades muito menores que a velocidade da luz, o grama é muito próximo de 1, você recupera a definição de momento. Tudo bem? Tudo bem? O que acontece? Vamos calcular a derivada do momento agora? Mas não quero calcular a derivada do momento com relação ao tempo, não. Não, calcular com relação ao tempo, meu Deus do céu. Dá um trabalhão. Eu quero ver como é que o momento varia com relação ao módulo da velocidade. Porque agora o gama também varia, né? Vou escrever a equação do momento completa. Eu já falei que a gente ia embora mais cedo. A gente avalia isso mais de perto na semana que vem. Para a gente poder... Ó, vamos escrever a equação completa. Ó, P igual... Quem é gama? 1 sobre a raiz quadrada 1 menos b quadrado por c quadrado. Gama vezes m
Eu vou considerar que ele está andando em uma dimensão só, tá? Eu não quero complicar a nossa vida, não. Tudo bem? Tá ali o momento. Imagine que eu vou aumentando a velocidade. O que vai acontecer? Dá uma olhada, eu vou aumentando a velocidade. A gente vai chegar que a máxima velocidade que pode ser, o momento não pode aumentar indefinidamente. Pegar o módulo do momento. Eu quero achar o valor máximo do momento. O momento está dependendo do que por essa equação? Está dependendo da velocidade. Ok? Se eu quiser saber o valor máximo do momento, o que eu tenho que fazer? Deriva com relação à velocidade. E o ponto de máximo ou de mínimo é quanto a derivada vale? 0. Certo? Máximos e mínimos. Certo? Máximos e mínimos. Então vamos lá, vamos pegar o módulo do momento. Vou dar uma pausa. Vamos derivar o módulo do momento. Vamos ver se essa definição está de acordo. Derivada do módulo do momento com relação à velocidade. Presta atenção, estou derivando com relação à velocidade porque é a única grandeza que aparece ali. Ali eu tenho a regra do quociente, né? Regra do quociente. Meu santo Deus, se prepare. Como é que eu faço? Derivada de cima vezes o de baixo. Derivada de cima, m. Vezes de baixo. X quadrada. 1 menos v quadrado por c quadrado. Menos. Derivada de baixo. Derivada de baixo é trabalhoso, hein? Derivada de baixo é trabalhoso. Primeiro tem que derivar aqui dentro. 2v por c quadrado. Tudo bem? Derivada aqui. 2v por c quadrado. Vezes, aí, isso aqui tudo está elevado a meio. O meio cai. Tudo bem? O meio cai, corta esse 2. E fica tudo isso elevado a menos meio. Ok? Dividido pelo quadrado do de baixo. Pode dividir pelo quadrado de baixo? 1 menos v quadrado por c quadrado. Pronto. Essa é a derivada do momento em relação à velocidade. Se eu quero saber o máximo, eu tenho que garantir que aquela derivada é zero. Uma coisa é fácil. Se aquela derivada é zero, quer dizer que o numerador é zero. Então vamos ver qual é o valor de velocidade que faz com que o numerador seja zero. Tudo bem? Qual o valor de velocidade que faz com que o numerador seja zero? Bom. Vamos lá. Vou escrever assim, ó. dp dv igual a zero. Acarreta. Vamos lá. Acarreta que o numerador é nulo, né? Se o numerador é nulo, então n vezes raiz quadrada de 1 menos v quadrado por c ao quadrado é igual a quanto? É igual aquele ali, né? Só que eu vou tomar cuidado, hein?
é igual a v quadrado por c quadrado dividido pela raiz quadrada de 1 menos v quadrado por c quadrado. Tem alguma coisa errada ali? É v. Aqui é v, né? Aqui é v. Ótimo. Tudo bem? Ufa! Cara, eu não sei vocês, eu fiquei contente com o que chegou ali. Vocês ficaram pelo menos um pouquinho contentes? Ou não ficaram nada contentes? Porque a hora que eu passar multiplicando, morre as raízes. Certo? Quando eu passo multiplicando, o que vai ficar do lado de cá? M menos M v quadrado por c quadrado igual v por c quadrado. Show, né? Ah, eu vou simplificar mais um pouquinho, hein? Eu vou multiplicar tudo por menos c quadrado. Certo? Por que eu vou multiplicar tudo por menos c quadrado? Porque esse menos que tem a potência aqui vai desaparecer. Tá certo? Então, multiplicando por menos c quadrado, aqui fica m v ao quadrado. Aqui fica mv. Certo? Menos mv, aliás. De acordo? Só que eu passo para cá. Mais mv. Ah, não, que m. Eu só multipliquei por c quadrado, né? Eu só multipliquei por c quadrado, né? Gente, tem alguma coisa errada aqui. E vocês não me corrigem. Não, tem coisa errada aqui, vocês me corrigem. Derivada do de cima, vezes de baixo. Derivada do de baixo, vezes o de cima, vezes mv. Certo? Aqui tem v quadrado. Tem m. Certo? Não, isso fica mais bonito ainda. Como é que eu vi isso? Que a dimensão não está batendo. Tá? Aqui tem unidade de massa, aqui está a unidade de massa, só que aqui está a unidade de inverso de velocidade. Certo? Então, confere aí comigo. Aqui tem um m e aqui tem um v quadrado. Certo? Derivada de baixo vezes de cima. Certo? Os m's vão embora. Os m's vão embora. Que maravilha que o m vai embora, né? Ah, nossa, cara. Mais fácil que bater em bêbado. Se o m vai embora, o que vai ficar? 1 menos v quadrado por c quadrado igual a quanto? Igual a v quadrado por c quadrado. Tá certo isso aí, gente? Não erramos de conta, não? Aparentemente não, né? Aparentemente não. Derivado de cima vezes de baixo, menos derivado de baixo vezes de cima, dividido pelo quadrado de baixo, que não vai interessar. Então, o que você vai chegar? O que você vai chegar? Chegando a um resultado estranho, né? Quanto que vai dar a velocidade? Vamos calcular essa velocidade, vamos interpretá-la. Ó, jogo para lá, fica 2, passo dividindo, fica meio, o c passo multiplicando, tira a raiz,
Com a velocidade, vê se eu fiz certo. Raiz de 2 sobre 2c. Vê se eu fiz conta certa. 2, meio, tirou raiz de meio é 1 sobre raiz de 2 sobre 2, pode ser o c multiplicando. Aquela ali não está dizendo que aquela ali é a maior velocidade possível. Essa é a velocidade que faz com que eu tenha o maior momento. Tudo bem? Essa velocidade está maior que a velocidade da luz ou está menor? Está menor, né? Raiz de 2 está quase que 70% da velocidade da luz. Então parece que faz sentido essa definição. Tudo bem? Alguns livros de física tentam argumentar que quando o corpo está em movimento se altera a massa. Que esse gama vezes a massa está dando a nova alteração. Então o cara tenta escrever que isso daqui é uma massa de repouso vezes velocidade. Gostam dessa ideia? Eu não gosto dessa ideia, não. Não porque não seja intuitiva, porque trabalhar com coisa que não é intuitiva parece que já virou um karma aqui, né? Mas é porque isso seria bom se aquilo funcionasse para tudo. Por exemplo, para energia cinética. Entendeu? Energia cinética não vai dar a massa de repouso vezes quadrado da velocidade sobre 2. Então, assim, aqui, força resultante não vai ser a massa de repouso vezes a aceleração. Então, isso daqui, cara, eu não gosto muito, não. Tudo bem? O Moisés define isso como massa de repouso? Realmente eu não sou muito fã disso daqui, não. Tá ok? Vou dar um descansinho, por hoje fica mais tranquilinho. Vocês estão vindo de entregar a prova.